Hallo! Eu sou Raquel Zeraib, professora de alemão da Escola de Alemão Online Alemão Sem Segredo. E você está assistindo hoje a 13ª aula do nosso curso de alemão, feito especialmente para o YouTube. Essa é uma aula parte 2. Na aula parte 1, a gente viu o vocabulário dessa lição. A gente precisa de bastante vocabulário e artigo para a gente poder agora mexer nas declinações e entender como isso tudo funciona. Não esqueça que essas aulas desse curso de alemão tem sempre uma aula gratuita via Instagram ou via webinário. Para saber como a gente vai fazer a aula ao vivo, você precisa acompanhar as nossas redes sociais. Então você vai lá no Instagram, procura por Alemão Sem Segredo e no Facebook também Alemão Sem Segredo. Inclusive o nosso grupo de estudos do Total Deutsch está lá no Facebook. Então, para complementar os seus estudos, vale a pena ter o Facebook para participar do grupo de discussão lá. Então, vamos começar com a aula. E para começar a aula, eu quero revisar o vocabulário com vocês. Então, eu vou falar daqui e vocês repetem daí, tá? Das Obst, die Milch, o L, manda sua língua lá para o céu da boca. Milch. Die Butter, die Wurst, die Kartoffeln, das Gemüse, der Reis, das Bier, das Wasser, das Fleisch, der Käse, das Ei, der Kuchen und der Salat. Der Salat, alface mesmo, oder der Salat, o prato, a salada, já pronta. Ok, dann, tendo revisado o vocabulário, agora eu quero pensar nessa frase aqui com vocês. A gente tem morgens, dois pontos. Franz Kaiser ist ein Brötchen. De manhã, dois pontos. O que acontece de manhã? Franz Kaiser ist ein Brötchen. Agora eu quero que esse morgens tome uma posição nessa frase. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar cuidado para que o verbo esteja na segunda posição. Das Verb kommt immer auf die zweite Position, ja? Olha só, se eu ligar a animação aqui, olha só o que vai acontecer com o morgens. Ele ocupou a primeira posição, estão vendo? Olha lá, o morgens ocupou a primeira posição e ele mandou o Franz Kaiser na sequência do verbo. É importante que vocês notem que a pessoa, no caso aqui é o Franz Kaiser, vai estar sempre rodeando o verbo. Ou ele está na primeira posição, ou ele está logo depois do verbo, dependendo de você ter usado ou não alguma outra posição antes do verbo. Tá bom? Legalzinha essa animação, né? E essa também, aqui, morgens ist er Kekse, er ist morgens Kekse, essa foi a animação que a gente usou no nosso vídeo passado. Para vocês se lembrarem dessa posição. Yeah? Agora, a gente vai falar sobre todas essas declinações. Então, eu vou organizar bem direitinho aqui para que vocês vejam tudo que está acontecendo. Nominativ. Was ist Nominativ? Nominativ é tudo o que conjuga o verbo. Aquela partezinha na frase, conjugou o verbo, esse é o nominativ, mais conhecido como subject, ou sujeito. Vou pegar uma frase lá do comecinho. Das ist ein Braten. Braten é o assado. Das ist eine Pizza. Feminino. Leva um ezinho, né? Das ist ein Eis. Eis. Sorvete. Das ist ein Eis. Eis é neutro, não nada de ezinho. Nada de ezinho. So.
Acusativo. Agora entra o acusativo. Vocês já viram na aula passada, sem perceber, estava lá. Agora a gente vai ver o que acontece. Esses verbos, esse verbo novo que a gente aprendeu, o essen e o trinken, para esses verbos você precisa de uma pessoa que faça esse verbo e de uma coisa. Ich esse was? Einen Braten. Ich esse was? Einen Braten. Percebe que agora o Braten não é mais nominativo nessa frase? Não é o Braten que come. Quem que come? Ich. Ich esse einen Braten. Aí entra o acusativo. Ich esse eine Pizza. Ich esse ein Eis. O feminino e o neutro ficam iguais. A conjugação é a mesma coisa. Vai mudar a declinação do masculino. Ich esse einen Braten. Leva o EN. Ainda não entendi essa diferença. Olha aqui. Eu tenho uma frase no nominativo e uma frase no acusativo. Percebam uma coisa. Aqui no nominativo, o das é o braten, é o assado. E o braten é o braten. Então, a única coisa que eu tenho aqui é a coisa que conjuga o verbo. Das ist ein Braten. Tem nada mais além de braten aqui. Já no acusativo, eu tenho mais. Aqui nessa frase, eu tenho a pessoa que come, ich. Ich esse sou eu que estou conjugando o verbo. Então, eu que sou o nominativo aqui. Só que eu como o quê? Was? Einen Braten. E einen Braten é o acusativo. Mas ich bin Vegetarierin. Ich esse keinen Braten. Ich esse keinen Braten. Ich bin Vegetarierin. Não importa o que você faça com esse einen pode ser keinen, pode ser meinen, pode ser deinen, seinen. Não importa. O que importa é que a declinação esteja certa. Então, a declinação é uma coisa. Então, essa palavra ela tem várias partes, né? Tem o ein, tem o K que nega, e tem o EN, que é a declinação, para o Braten. Vocês percebem que nessa frase, então, o acusativo é o Braten. Ich é nominativo. Ja? Ok. E agora, a gente vai pensar então, a gente vai organizar os artigos. Nominativo. Wir haben der, die, das, ein, eine, ein und plural keine. Eu não coloquei ein para o plural, porque eine é um. Então, eu vou colocar o keine para vocês verem como que acontece essa declinação, tá bom? Acusativo. O que vai acontecer, então, quando a gente declinar o acusativo? Somente o masculino recebe o N. Den, einen. E esse N vai para o einen, keinen, meinen. E o restante fica igual. Die eine, das ein, die keine. Vamos treinar isso? Das Fleisch, der Fisch. E eu pergunto, was isst du gern? Fleisch oder Fisch? O que você gosta de comer? Carne ou peixe? Was isst du gern? Fleisch oder Fisch? Eu posso preferir um dos dois. Eu vou dizer, ich esse lieber Fisch. Ich esse lieber Fisch. Lieber não é verbo. Assim como o gern, lieber não é verbo. Lieber não é verbo. Assim como o gern, lieber não é verbo. Ele funciona junto com o verbo. Ich esse lieber, quer dizer que eu prefiro o peixe. Vamos treinar mais. Então, a gente usou o lieber para dizer que eu prefiro comer peixe. Aí eu pergunto para você,
Isst du gern Fleisch? Seguindo a estrutura do nosso exercício aqui, você vai falar que você não gosta de comer peixe, você prefere comer fish. Vai ficar assim. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou então falar o exemplo de diálogo que a gente vai fazer. E preparem-se, vai ter um verbo novo aqui. Como eu já ensinei, desse verbo novo vocês podem tirar a conjugação. A conjugação está lá no Leo. Vai lá no Leo que você vai encontrar a declinação desse verbo, tá bom? Isst du gern Fleisch? Eu estou falando do de cima lá, que está cruzado, ou seja, é para você não gostar desse, tá bom? E o verbo que vai aparecer aqui é o gostar, o mögen. Mögen. Mögen é gostar. A conjugação dele é bem diferente. A gente vai ficar só com o ich por enquanto. Hoje o que a gente vai usar é o ich, porque o foco dessa aula é o acusativo, né? Então eu pergunto para você: Isst du gern Fleisch? Você gosta de comer carne? Nein, ich mag kein Fleisch. Eu não gosto de carne. Olha o mag aí. O mag é do verbo mögen. Vai lá no Léo, procura a conjugação pra gente. Nein, ich mag kein Fleisch. Aí você vai falar que você não gosta. E para isso você vai precisar usar o kein e declinar quando precisar. Ich esse lieber Fisch. Eu prefiro comer peixe. Ich esse lieber Fisch. O lieber você usa quando você compara o que você mais gosta. Então, ich esse lieber, quer dizer, eu prefiro comer peixe. E é isso que vai acontecer agora com as outras, ah, com as outras comidinhas que eu vou colocar aqui para vocês. É essa estrutura que a gente vai usar agora nos outros diálogos que a gente vai fazer. Você pode até anotar aí para depois poder fazer os outros diálogos, tá? Nächste. Wir haben hier Salat und Gemüse. Pela corzinha, vocês já sabem. Der Salat, das Gemüse. E aí eu pergunto para você. Isst du gern Salat? Nein, ich mag. Nein, ich mag keinen Salat. Keinen. Por que é keinen? Porque é acusativo. Ich mag was? Keinen Salat. Ich esse lieber Gemüse. Ich esse lieber Gemüse. Nächste. Reis, masculino. Kartoffeln, plural. Por isso que está amarelinho. E eu pergunto. Isst du gern Reis? Agora nega. Nein, ich mag keinen Reis. Eu não gosto de arroz. Ich mag keinen Reis. Ich esse lieber Kartoffeln. Aqui a gente tem então die Wurst feminino und der Käse masculino. Ich frage, isst du gern Wurst? Isst du gern Wurst? Nein, ich mag keine Wurst. Eu já sei que é feminino, por isso que veio esse ezinho aí. Ich mag keine Wurst. Ich esse lieber Käse. Não precisei usar o artigo, né? Nessa resposta que a gente formulou, não precisa usar o artigo na resposta. Nächste. Brot, das Brot und das Brötchen. Isst du gern Brot? Isst du gern Brot?
Nein, ich mag kein Brot. É neutro, né? Ich mag kein Brot. Ich esse lieber Brötchen. Eu prefiro comer pãozinho. Bier und Wein. Das Bier, der Wein. Trinkst du gern Bier? Trinkst du gern Bier? Trinkst du gern Bier? Nein, ich mag kein Bier. Ich trinke lieber Wein. Apfelsaft ist Maskulinum. Der Apfelsaft und die Milch. Der Apfelsaft, por isso que tá azulzinho, und die Milch, feminino. Trinkst du gern Apfelsaft? Você vai negar. Nein. Ich mag keinen Apfelsaft. Ugh. Ich mag keinen Apfelsaft. Ich, Raquel, ich mag Apfelsaft. Nein, ich mag keinen Apfelsaft. Ich trinke lieber Milch. Ich trinke lieber Milch. Ich trinke lieber Milch. So, das war alles für heute. Isso foi tudo por hoje. Esse foi um primeiro contato de vocês com essa questão toda de declinação, nominativo, acusativo. Não se assustem, porque isso aparece no decorrer do aprendizado, isso ainda vai aparecer muitas vezes. E vocês vão ter muito contato ainda com essas declinações. É um primeiro contato, então não precisa ficar assustado, vocês não precisam dominar isso depois de ver esse vídeo hoje, mas saber que isso existe e já ir entendendo como isso funciona, onde que usa, os artigos das coisas e qual a importância que isso tem, tá bom? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!